Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Já louvamos, fizemos nossas orações e agora nós vamos pedir ao Espírito Santo, ao doce e amado Espírito Santo, que Ele possa falar ao nosso coração. Convido você a fechar seus olhos, se possível, ponha a mão à altura do seu coração. Quem está sentado, por favor, fique de pé. E agora você vai se desligar de tudo que lá fora, coisas que você estava pensando. Agora foca seu pensamento aqui, nessa casa de oração. Nós estamos em um santuário. Nós estamos em uma casa de oração. Aproveite essa oportunidade e ore ao Senhor. Peça a Ele para falar com você. Peça a Ele para ministrar através do Espírito Santo a palavra que você precisa. Você vai ouvir a minha voz, mas eu quero que seja o Espírito Santo do Senhor falando com você. Em no nome de Jesus. Pai, nós elevamos a nossa voz e o nosso clamor a Ti, em no nome de Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha se revelar a nós. Revele-se a nós a beleza da Tua santidade. Revele-se a nós, ó Pai, para que possamos ser renovados na nossa força, animados no nosso ânimo, Senhor, para que possamos prosseguir na jornada da fé e para que possamos alcançar outros níveis espirituais de compreensão do Senhor, compreensão da Tua vontade, compreensão do nosso lugar em Cristo, de tudo aquilo que o Senhor Jesus já trouxe para nós na obra de redenção, na obra de salvação. É no nome de Jesus que nós oramos e através do Teu Espírito Santo que o Senhor possa agir. É o nosso clamor e quem confirma diga amém. E eu gostaria, antes de você se sentar, diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu não preciso de uma boa palavra. Eu preciso da Tua palavra revelada ao meu coração. Amém. Aleluia. Senta dando glória a Deus. Irmãos, nós estamos preparando o tema que nós vamos falar. O tema do mês, ele é destruindo as fortalezas da mente. O tema de hoje é sobre as 3 vozes que nós ouvimos. Eu quero fazer, antes de dar sequência na palavra, uma pergunta. Uma pergunta importante, uma pergunta norteadora, uma pergunta que vai traçar destino para você. Se você pudesse responder com uma palavra, quem é você? O que você diria? Que resposta você me daria? Amados, a Bíblia Sagrada, ela nos instrui que, assim como nós pensamos, está em Provérbios, eu gostaria que colocasse 23, 7, já põe o 7. Que assim como nós pensamos, assim nós somos. Aqui o sábio Salomão está chamando a nossa atenção para a batalha que existe na nossa mente. Os confrontos que existem na nossa mente. E Satanás, ele sabe. Meu irmão, não é o que te acontece aí fora, não é o que falam de você, não é as lutas que você vivencia, que vão dizer quem você é. Na realidade, é como você vai reagir com aquilo que está te acontecendo. Vai dizer se você vai ser um sucesso ou se você vai ser um fracasso. Se você vai subir de nível espiritualmente ou se você vai regredir e retroceder. Quem está entendendo pode dizer um amém? Amém. Então existe uma batalha e Satanás sabe disso. Começa na sua mente. Por isso mesmo ele
lançando dúvidas sequencialmente dentro da sua mente. Está aqui no telão? Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Então, irmão, essa conversa interna que você tem com você mesmo, e todos nós fazemos isso, a gente conversa com a gente mesmo, e quer uma coisa interessante, quando a gente está com raiva de alguém, aí que a gente conversa mais ainda, não é? Aí a gente fala que aquela pessoa o dia inteiro, ela nem está sabendo. Aí você fica, porque fulano falou isso, porque não pode acontecer, e você vai conversando com você mesmo. E a Bíblia Sagrada está chamando aqui a sua atenção. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com essa conversa interna. Porque elas pode parecer algo aparentemente inofensivo. Meu irmão, mas essa conversa, ela é definidora. Porque o seu pensamento vai gerar uma ação. E ao agir baseado no que você está pensando, baseado no que você está sentindo, e a palavra é muito clara que os nossos sentimentos nos enganam. Eles nos enganam, eles nos levam às vezes para o buraco. Você está sentindo uma coisa, agora daqui a pouco você vai sentir outra situação, viver um outro momento. Satanás sabe disso. E sabe o que mais me intriga? É que às vezes Deus dá uma palavra direta, Deus dá uma palavra clara para os seus filhos. Mas mesmo do próprio Deus falando, muitas vezes nós preferimos ouvir a voz do Satanás. Nós ficamos com as dúvidas e os questionamentos que ele vai implantando no nosso coração. Ele fez isso com Eva, e ele continua usando a mesma estratégia, e muitos servos de Deus continuam caindo. O que aconteceu com Eva no jardim? O Senhor fala, você pode comer de tudo, você pode ter tudo que está aqui, exceto essa árvore. E Satanás trabalhou justamente ali, implantando uma dúvida. Será que é assim mesmo? Será que o que Deus está falando é de fato? Quantas vezes o diabo não faz isso com você? Quantas vezes ele começa a usar a sua mente como uma lata de lixo e vai implantando e vai jogando uma série de coisas, e você começa a se sentir fraco, você começa a se sentir derrotado, você começa a baixar sua autoestima e você começa a duvidar de você mesmo. Daí a pouco você está duvidando de quem é seu Deus e das promessas que Ele já te fez. Irmãos, você tem que estar atento a isto. Você tem que estar apercebido. Interessante que Satanás, ele vai trabalhando na base. Como, pastora? Você lembra da parábola que o Senhor Jesus contou sobre o semeador? Quando se lembra dessa parábola? Falando que as sementes caem em vários tipos de solo. Você se lembra? Faz assim com a mão. Eu me lembro, acho que a maioria aqui conhece essa parábola. E tem uma das sementes que ela cai entre os espinhos. Está lá em Marcos 4, 18 e 19. Pode pôr no telão para mim, por favor. E lá, meus irmãos, o Senhor Jesus está dizendo, a palavra, ela cai naquela terra, e ela começa a frutificar, ela começa a crescer, porque, meu irmão, ouça isso aqui, ó, preste atenção. Sabe quando é que você tem certeza de que a palavra de Deus caiu no seu coração e está frutificando? É quando você começa a demonstrar os frutos do Espírito. Você começa a mudar a sua forma de agir, sua forma de fazer. Você era violento, você não é mais, aleluia. Você era um mentiroso, você não é mais. Você roubava e não rouba mais. Você adulterava, não adultera mais. Você prostituía, não prostitui mais. Você agora é do Senhor Jesus. Os frutos começam a aparecer.
E a Bíblia fala que nessa parábola o Senhor dizendo daquelas sementes que caíram entre os espinhos. Vamos ler juntos? Acompanhem comigo. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Irmãos, ouça isso, o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja. Existem várias pessoas aqui que estão ouvindo a palavra, mas olha o que acontece. Segue, por gentileza. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, você hoje tem um desafio de não permitir que a palavra de Deus que está sendo gerada, que está crescendo dentro do seu coração, você tem um desafio. Não deixe esta palavra ser sufocada dentro de você. Não permita, meu irmão, que tudo que está sendo dito aqui, as solicitudes, as ambições, comece a roubar você de você mesmo. A ansiedade é uma das grandes estratégias que Satanás tem colocado hoje nas pessoas. Elas não conseguem viver o presente, elas já estão lá no futuro. Outra estratégia que Satanás tem lançado, as pessoas não estão no presente, elas estão lá no passado. Mas o Senhor te chama a viver o dia de hoje. E Ele diz, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. E a tenham em abundância. Receba isso, meu irmão, em nome de Jesus. É a abundância do Senhor para você. Hoje, Ele já proveu ontem, Ele vai prover amanhã. Mas viva o hoje de Deus. E o próprio Jesus diz assim, basta cada dia o seu mal. Aí você não pode dormir tranquilo. Satanás não quer que você durma tranquilo. Satanás não quer que você descanse no Senhor. E olhe bem, irmãos, esses dias como o Senhor tem nos chamado. Através de, eu não sei quantas pregações eu tenho ouvido de vários lugares, falando de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descanso da fé, irmão. O Senhor está nos chamando ao descanso da fé, a confiar nele. E no momento que Satanás bombardear você, no momento que Satanás for contra você, na sua mente, fazendo você desacreditar das promessas, volte-se para o Senhor. E outra, busque refúgio na presença de Deus. Busque refúgio através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que Ele é o nosso Consolador. Ele foi enviado para nos consolar, Ele foi enviado para nos auxiliar. Clame ao Senhor para que o Espírito Santo entre na sua vida e traga o consolo de Deus para você. Porque foi isso que Jesus disse. Eu vou voltar para o Pai. Está lá em João 14, 26. Eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui, Ele está presente, Ele está manifestando no nosso meio o Espírito Santo. Ouça isso, quando o diabo dizer que você está sozinho nas suas batalhas, que você não vai vencer, que o Senhor te abandonou, diga para ele, o Espírito Santo está comigo, e Ele me fortalece, e Ele me ajuda nas minhas batalhas.
constante a nossa batalha, constante, constante. Não pense que você venceu uma e já está tudo certo. Virão outras. Virão outras. Mas com isso, igual na academia, né? Você vai fazendo exercício, o que está acontecendo com você? Hein, Jotinha, o que acontece? O que acontece? Cadê a turma da musculação? Não está aqui não? Faltou no culto hoje? A pastor Michele está lá. Você vai ficando mais forte. Mais forte. Mais forte. Você está perdendo a oportunidade de dar um glória a Deus. Você vai ficando mais forte. Porque a palavra garante é de fé em fé e de glória em glória. Você vai crescendo espiritualmente. Você vai entrando no novo nível espiritual. Aleluia! Romanos 8:5. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir para você acompanhar. Romanos 8:5. Fala dessa batalha. Da batalha da carne com o Espírito. Na realidade você tem na sua mente, porque a mente é a sede da alma. Aqui, irmãos, diariamente, você tem que escolher entre a voz do Espírito e as sugestões de Satanás. O que está aqui no versículo? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quem aqui está atendendo para as coisas do Espírito? Quem aqui está buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus? Hoje é noite de você se encharcar, de você entrar e de experimentar de maneira extraordinária a presença maravilhosa do Espírito Santo. Quantos aqui chegaram no momento do louvor e viram a glória de Deus se manifestando através do nosso louvor? Irmãos, é uma decisão que você tem que tomar diariamente. Vigie o seu modo de pensar. Eu vou falar novamente. Vigie o seu modo de pensar. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Essa conversa interna, e muitas vezes você fala coisas e começa a pensar coisas que não é justamente o que você quer. Existe um escritor que ele fala a respeito do homem real e do homem fachada. Às vezes eu vejo situações que as pessoas chegam e falam assim: eu quero separar. Eu quero abandonar tudo. Eu não quero fazer mais nada. Estou cansado. Eu quero largar esse emprego. Irmãos, muitas vezes essas falas são provocações lançadas por Satanás na sua mente, querendo fazer você desistir, querendo fazer você retroceder, querendo fazer você não distinguir a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça isso, preste atenção aqui, servo de Deus, olhe para cá. Todas as vezes que você sentir acusação, não é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa extremamente educada. Quando Ele fala com você, Ele te convence do pecado. Ele te convence que aquilo não é a melhor coisa. Quando você quer discernir a voz do Espírito Santo de Deus, primeira coisa que você vai ter muito claro dentro de você: a paz. Isaías 26:3, põe para nós. Diz assim, que essa paz, irmãos, aquela paz que você, sabe, eu já vi situações e pessoas dizendo assim: eu não entendo. Uma vez uma médica virou para mim e falou assim: fulana trabalha na minha casa, eu ganho muito mais que ela, eu sei que ela tem um tanto de problemas, filhos e etc,
Mas ela chega aqui para trabalhar na minha casa, ela chega todas as vezes com muita alegria. Eu não entendo como que ela pode ser tão feliz, vivendo tantos problemas. Ai, essa paz que o mundo não entende, é a paz que o Senhor Jesus garante para você. Só quem recebe bate palma na glória a Deus. Eu recebo a paz que o mundo não tem para mim. Eu recebo a paz que Jesus tem para mim. É isso que confunde as pessoas. Eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender os crentes. Nós estamos na prova, nós estamos na luta, mas nós estamos dando glória a Deus. Nós estamos glorificando, nós estamos felizes. Porque a nossa paz não reside na circunstância. Ela reside no firme fundamento da nossa fé, que aguarda as coisas que nós não vemos, mas temos certeza que elas vão acontecer. E aqui em Isaías o Senhor fala, olha, Isaías 26:3, tu conservarás em paz. Quem que vai ser conservado em paz? Quem vai ser conservado em paz aí, igreja? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Em ti, dá glória a Deus aí, igreja, porque Ele confia em ti. É isso que o Senhor faz. Mas tem uma coisa, amado, tem um detalhe. Você precisa conhecer desta palavra. Você precisa conhecer os seus direitos. Você precisa saber como confrontar com Satanás quando ele vier e tentar tirar a sua paz, tirar a sua confiança, lançando dúvidas, lançando medos, insegurança. Quando ele tentar jogar para dentro de você o lixo desse mundo, você precisa conhecer. Você precisa saber aonde está firmada a sua fé. Sabe por quê? Aqui está, nesta palavra, estão os princípios eternos. Princípios eternos. Nós aprendemos com o pastor Josemar, se você quebra um princípio, o princípio quebra você. Quando você conhece o princípio, então você tem mais cuidado, mais zelo em agir, em fazer. Outra coisa que você precisa saber: você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Vamos falar? Eu sou um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Então você é 3 em 1, irmão. E sabe o que eu tenho para dizer para você? Está lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 11 e 12. A Bíblia está dizendo que somente a santa, bendita e poderosa palavra de Deus, revelada a você, através do Espírito Santo de Deus, sabe o que ela pode fazer por você? Sabe o que ela traz a você? Está dito aqui: procurem, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pode ir. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é o que, igreja? Viva e eficaz. Mais uma vez, viva e eficaz. E mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus faz isso por você. A palavra de Deus pode. Meu irmão, o médico que te dá um remédio, o remédio para sua depressão, não pode
pode penetrar no seu espírito e muito menos na tua alma, mas a palavra de Deus pode separar. Ela entra, ela é capaz de discernir as intenções do coração. Mas eu fico chocada com você. Eu fico chocada. Você sabendo disso e não vem na escola bíblica. Para falar, meu Deus. Pastor, pegou agora. Você sabendo disso e não vem segunda-feira estudar. E vem falar para mim que você fica 1 hora em casa lendo Bíblia. Irmão, tira tempo para a palavra. Tira tempo para você entender. Porque Satanás vai confrontar você aqui. E você vai responder para ele como Jesus respondeu. Respondeu na palavra. Assim está escrito. Assim está escrito. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não vai passar, igreja. Se agarre. Satanás vai tentar. Irmãos, ouça isso, ouça isso. Não é se a tempestade vai vir, não é se o problema vai te alcançar. Deixa eu te contar. A chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Não é se ela vai vir, é quando ela vai vir. Mas sabe o que vai te sustentar? O que vai te manter de pé? O que vai te manter sóbrio? É o quanto você está enraizado na palavra. O quanto você conhece de Deus através da revelação da palavra. Irmãos, as lutas da mente acontecem com todos. Eu vou dar um exemplo por causa do nosso tempo. Eu queria dar 2, mas não vai dar. Um outro culto a gente fala mais. Falar sobre o grande Elias, profeta Elias. Profeta Elias foi um dos maiores homens que já passou por a face dessa terra. Uma intimidade com Deus tremenda. Mas até o profeta Elias se cansou. Nas lutas, nas batalhas, irmãos, todos nós que estamos aqui, na lida da vida, podemos chegar num momento de vir o cansaço. Cuidado com esse cansaço. Cuidado com essa fadiga. Sabe, cuidado com aquela respiração assim. Cuidado com isso. Cuidado com a murmuração. Cuidado, sabe, uma vez eu conversando com uma psicóloga, ela falou assim, sabe uma das coisas mais terríveis que uma pessoa faz? É quando ela fica só reclamando que ela está cansada. Porque quanto mais você falar que está cansado, mais o seu cérebro vai entender que você está cansado e mais cansado você vai ter. Está cansado? Vai dormir, irmão. Vai dormir. Desliga tudo e vai dormir. Outra coisa, vai fazer o que você gosta. E às vezes o que a gente gosta é baratinho. Gosto de passear, ver o verde. Eu gosto de ver o verde, a natureza. Vai lá para o Parque Ipanema, fica lá. É de graça. Ou então, gosto de ver loja. Os homens, as mulheres, sei lá. Vai dar uma volta lá, mas não vai comprar nada no shopping. Só dar uma voltinha lá. Sem ver nada. Que cheirinho, gostou, tá? Toma um sorvetinho, tá bom demais. Mas Elias se cansou e ele não soube dar um time. E ele chegou num ponto de exaustão que ele foi para debaixo do zimbro. Estar debaixo do zimbro, irmão, é quando você está cansado. Quando me perguntam às vezes, como é que você está? Hoje eu estou debaixo do zimbro, estou chateado. O problema não é estar debaixo do zimbro, o problema é permanecer debaixo do zimbro. E
E ali nós vamos ver Elias, o profeta Elias, foi para debaixo do zimbro, passou essa dificuldade. E sabe, irmãos, o que aconteceu com Elias vai acontecer com você hoje aqui. O próprio Deus, a gente usa o termo na teologia de teofania, quando fala uma manifestação da presença de Jesus numa situação no Velho Testamento. Fala que o anjo veio e entregou para ele, ministrou para ele, deu pão e deu água. Ali naquele momento que ele foi ministrado pelo próprio Deus, ele recompõe um pouco as suas forças. Mas sabe o que acontece? Quando o Senhor vai conversar com Elias, ele fala assim: e aí, Elias? Elias começa só a murmurar. Deus consolando Elias e Elias se recusando a ser consolado até pelo próprio Deus. Deus pega Elias dali e leva Elias para a caverna. E começa ali um outro processo de um carinho enorme por aquele profeta, por aquele homem. Manifesta fogo, manifesta terremoto, manifesta vento forte. E vem uma brisa suave. Mais uma vez, o próprio Deus fala com Elias. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O Senhor pergunta: e aí, Elias, como você está? Elias volta lá atrás. Irmão, presta atenção nisso. Quando você se recusa a sair do seu passado de dor, daquilo que te feriu, você se recusa a ser tratado. Nem o próprio Deus te arranca de lá. Ele não arrancou Elias. Ele foi falar com Elias, Elias voltou e falou assim: eu estou aqui, eu sou zeloso. Lê lá, 1 Reis 19, lê lá em casa. Você vai ler em nome de Jesus, que você vai comer a palavra. Aí está lá Elias de novo, reclamando da mesma coisa. Reclamou debaixo do zimbro, está dentro da caverna, está reclamando da mesma coisa. Meu irmão, sai desse lugar de dor, sai desse lugar de reclamação, de murmuração, de descontentamento. E começa a declarar as promessas do Senhor. Declara. Mesmo que você não está vendo, mesmo que você não está percebendo, aos olhos humanos, creia, o teu Deus é fiel. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sabe o que o Senhor faz? Ali naquele momento, no finalzinho do 19, capítulo 1 Reis 19, fala que o Senhor vira para Elias e fala assim: volta pelo teu caminho. Na hora que eu estava estudando, eu achei interessante que o Senhor não fala, não volta para o caminho. Não fala, volta pelo nosso caminho. Não volte pelo meu caminho. Ele diz assim: volta pelo teu caminho. O que ele está falando? Você está escolhendo isso, Elias. Você está escolhendo. Esse é teu caminho, não é o meu. Irmãos, você tem direito de escolher. E Deus não vai interferir nisto. Ele te deu esse direito, é seu. Se você quiser continuar fazendo pirraça, continuar magoado, tem gente que fica de mal de Deus, para de orar. Para de fazer as coisas, para de fazer a obra. Fica com pirraça. Se você insistir, nem Deus vai entrar nessa causa. E fala: volta pelo teu caminho. Como ele amava muito Elias, ele percebeu que Elias exauriu. E a partir dali, ele já começa a levantar Eliseu. E aqui eu quero concluir. Irmãos, você precisa tomar uma decisão hoje. Não é amanhã, não é depois, é agora, dentro desse santuário de oração. O que você vai fazer com todo o confronto de mente, de fortaleza que está aí dentro de você? Ouça isso.
Eu li há uns anos atrás um livro que chama Renovação na Mente. Muito antigo. É porque eu comecei cedo, como diz o pastor Jucimar, tá, irmãos? Estou aí, meu pai na fé fez 78 anos. E é pai na fé também do pastor Hernando e da pastora Michele. Ah, você vê, pastor Antônio é terra boa. E ali, irmãos, eu lendo esse livro, ele fala assim, contava a história de um homem que chegou numa sucateira. Aí ele chega lá e vê o proprietário ali pegando, mexendo naquelas sucatas. E ele pegava, tinha alguns ferros que ele jogava para esse lado. Tinha outros que ele jogava para esse cara. Esse monte aqui tinha uma sequência de ferros velhos ali. Esse de cá tinha outros. Aí ele pegava, mexia, e ele separava. Aí aquela pessoa visitando aquele lugar perguntou para ele assim, mas por que você está separando esses daqui e jogando nesse outro local? Por que você está fazendo isso? Ele falou assim, porque esses ferros que estão aqui, eu estou jogando para esse lado, é porque eu posso jogá-los novamente no fogo. E quando eu jogá-lo no fogo, eles poderão ser transformados em outras coisas. Mas esses aqui não servem para mais nada. E aquele autor diz assim, Deus, não me jogue na sucata, me volte para o fogo. Não desista das suas lutas. Permita que elas trabalhem em você, moldem seu caráter, moldem a sua maneira de agir e de pensar. Se recuse a ser um perdedor, se recuse a aceitar o que o inferno está colocando na sua mente. Se recuse. E uma das coisas que Elias mais falou, ele falou assim, eu estou sozinho. Todos os outros profetas morreram e eu estou só. Uma das coisas que Satanás mais tenta colocar na sua mente, que você está sozinho nas suas batalhas. Mas eu quero te lembrar que o vosso Deus peleja por você. Deus não te deixou sozinho. Ele nunca irá te abandonar. Ele é com você. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E a ceia é para te lembrar isto. A ceia é para te lembrar isto, irmão. O Senhor Jesus, Ele morreu por nós. Ele enviou o Consolador. E nós vamos cear agora. Nós vamos renovar. Meu pai na fé, uma vez ele disse assim, olha, quem come e bebe da ceia do Senhor, entendendo o que Ele está fazendo, ele nunca vai fraquejar na fé. Irmãos, e lá se vão quase 40 anos, já está batendo uns 40 anos. Eu estou aqui, irmãos. Estou aqui para te lembrar, se eu consigo, você também consegue. Permanecer, fé inabalável.